Olá pessoal, você que já está lendo a história de Dmitri, esse livro aqui, publicado pela editora Planeta no selo Pórtico, você encontra em qualquer livraria, né? Saraiva, Cultura, Nobel, Leitura, enfim, acha em qualquer lugar. Você acha até em posto de gasolina, né? Acha em aeroportos, e se você não encontrar o livro físico, você acha pelos sites de compra, tá? Pela Amazon.com, Americanas.com, pelo próprio site da editora Planeta, dentre outros tantos locais. Então esse livro, ele tem como pano de fundo um sanatório chamado Waverly Hills. E há muito mistério sobre o Waverly Hills, então é o pano de fundo do livro, tá? Não é uma história que gira em torno de Waverly Hills, mas tem muito mais do que isso, não é só Waverly Hills, mas é também um paralelo com o mundo espiritual, é algo que é um desdobramento desde a grande rebelião até na Terra e todos os seus efeitos colaterais que ocorreram em seres humanos e também nos anjos caídos. Nós vamos passar muita informação histórica nesse livro também. Isso tem dado um trabalho hercúleo para nós, mas um trabalho também muito gratificante em saber que nós estamos somando com você em conhecimento. Conhecimento é poder, não é? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho de Waverly Hills, você que está lendo o livro, né, para você entender um pouco da história, por que o Waverly Hills é considerado o local mais assombrado do mundo. Não é só de um local, de uma região, mas é o local mais assombrado do mundo, né? Hoje, esse sanatório está desativado. O Waverly Hills inicialmente ele serviu como moradia de um major. Esse major chamava-se Thomas, né? Major Thomas Hayes, né? Não sei muito bem o inglês aqui, mas vamos chamá-los apenas de Major Thomas, tá? Ele adquiriu um terreno, né, em Kentucky, nos Estados Unidos, é onde a história vai se passar, numa cidade fictícia chamada Pérola do Sul, que fica próxima a Waverly Hills, mas faz parte do estado de Kentucky. No livro, nós tivemos que garimpar muita coisa da década de 50, desde costumes, de vestimentas, de alimentação, de jargões. Deu um trabalho enorme. As linhas férreas que hoje funcionam, antes não tinham, né? Então tivemos que fazer um garimpo, uma pesquisa muito séria sobre isso, além do que de outros personagens, né? A Victoria, que é a personagem central da trama, né? Ela tem muitos sonhos, e às vezes esses sonhos se confundem com a realidade, né? Existe uma mescla. Será que eu conheci esse lugar? Me parece que aquilo me trouxe uma lembrança. Será que eram sonhos? Será que eram lembranças? Né? O que eram aquilo? Eram alucinações? Porque ela foi parar em um Waverly Hills, inclusive, né? E a gente cita um pouco dos métodos de tortura que eram utilizados em Waverly Hills, fatos esses baseados em fatos reais, tá bom? Então, vai ter desde o desdobramento da Grande Rebelião, na Terra também. Você vai conhecer mais sobre Joana d'Arc, sobre Cleópatra, sobre os Romanov, sobre tantas outras coisas. O livro é muito rico em informações também e muito profundo e na sua espiritualidade, né? Quando você lê, você vai entender também, né? É um livro para, assim, digamos, não leia à noite, né? Talvez dê medinho. Quem é muito impressionado, não leia de noite, leia de dia, né? Leia no trem, leia indo para o trabalho, voltando para o trabalho. Dica, tá bom? Agora tem gente, né, como eu, por exemplo, eu leio qualquer livro, né, não impacta na minha vida, não impacta no meu sono. Mas vamos conhecer então. Então um terreno foi comprado em Kentucky, nos Estados Unidos, né, pelo Major Thomas. Esse major, então, adquiriu o terreno no estado de Kentucky. Em 1883 o terreno foi adquirido. Ele precisava de uma escola para suas filhas e, como ficava num local afastado, então ele contratou uma professora, né? Isso era comum naquele tempo, tá bom? Estamos falando da década de 50. Era comum naquele tempo. Então ele mandou construir um quarto somente para ser escola para suas filhas, né? E ele contratou uma professora chamada Lizzie Lee Harris, né? Ela era muito apaixonada por ler, ela gostava muito de ler. Gente, ler é maravilhoso, né? Se você se permitir mergulhar na história, e os nossos livros, a nossa literatura tem essa pegada de fazer com que o leitor mergulhe na história. Quem leu a série Filho do Fogo ou quem leu a trilogia Quilaim, você sabe que a gente descreve detalhes, parece que você está ali, né? E é exatamente
exatamente isso que a gente quer fazer, né? Então ela era apaixonada por romances de Walter Scott, né? E a professora então batizou carinhosamente aquela casa de Waverley School, né? Ou seja, era uma escola, né? Mas era só para as filhas do dono ali, né? Mais tarde o major, simpatizando, né, ele acabou gostando do nome, ele rebatizou então a casa, ele chamou então de mansão, né, de Waverly Hills. Não estou falando de Amityville, é outra coisa, tá? Amityville é uma outra história, ali sim, horror em Amityville, né? Ali foi uma farsa, foi um golpe de marketing, tá bom? Tem um livro, né, que a família ficou 28 dias na casa, saiu, eles estavam endividados, eles criaram aquela história, tá, fictícia, para poder vender o livro, tá bom? E recuperar dinheiro. Tá? Aquilo ali não aconteceu, tanto é que hoje a casa foi vendida, é habitada e não tem nenhum fenômeno sobrenatural na casa. Diferente de Waverly Hills, que tem muitos fenômenos sobrenaturais que ocorrem até mesmo nos dias de hoje, tá bom? Então o major batizou a casa de Waverly Hills, ele acabou batizando com esse mesmo nome. Anos mais tarde, uma epidemia de tuberculose, chamado também como peste branca, né? Ela passou a assolar o país inteiro, e aí eles começaram a reunir essas pessoas que tinham tuberculose para locais mais afastados, e especialmente locais mais elevados, onde o ar é mais puro, cercado de florestas, né? Onde o ar é mais limpo, e também para trazer uma serenidade aos pacientes ao contemplar aquela vista bela. Isso aconteceu em São Paulo, né? No interior de São Paulo, Campos do Jordão, né? Era uma época que tratava tuberculose, Campos do Jordão, mas o mais conhecido, talvez de você, seja em São Paulo, o Hospital das Clínicas, o HC. Sabia que o Hospital das Clínicas ele foi construído no Planalto, né? Então, se quem conhece a vida do Dr. Arnaldo ali, quando você vai descer, você desce Heitor Penteado, você desce Rebouças, então tem muitas descidas, você desce a Cardeal Arco Verde, né? Então ali ele está no Planalto, né? O Hospital das Clínicas foi construído num Planalto, que também tinha essa missão de tratar pacientes com tuberculose. E curiosamente, ele também está ladeado por cemitérios. O cemitério do Araçá, tem um cemitério protestante e tem o cemitério São Paulo. Tem 3 cemitérios próximos ao HC, o Hospital das Clínicas em São Paulo, que na época que ele foi construído, havia muito verde na volta. Então ele foi construído num Planalto, né? E cemitérios, porque muitos pacientes morriam, né? A tuberculose matou muita gente, matou de maneira, foi uma pandemia terrível, até que se descobrisse a cura para isso, né? Então, a propriedade acabou sendo vendida, né? Então acabou sendo vendida e se tornou um hospital dedicado ao tratamento de pacientes dessa terrível pestilência, né? Na época, então, lembrando, os locais escolhidos eram sempre os mais elevados, cercado por árvores, né? Por uma plantação mais, onde o ar fosse tecnicamente mais puro. Então a residência do Major Hills, por atender plenamente os requisitos solicitados pelas autoridades de saúde, cedeu o lugar em 1908. A construção do sanatório do Waverly Hills, então, um edifício de apenas 2 andares, ela teve a sua inauguração ocorrendo no dia 26 de julho de 1910. Ela foi inaugurada ali, apenas com 2 andares inicialmente. Na época, o sanatório era considerado um dos mais modernos e bem equipados no combate à tuberculose. Apesar de ter sido construído para abrigar apenas 50 pacientes, acabou com o agravamento da epidemia, foi expandindo a epidemia, aquele local começou a ficar superlotado. Então, começaram a ter o triplo de pacientes e acabou sendo internado no local e a lotação estava prejudicando também o atendimento nos pacientes, a superlotação. Estimam-se, por exemplo, né, que cerca de 63 mil pessoas morreram em Waverly Hills. É muita morte no único local. Existe algo semelhante no Brasil que aconteceu em Barbacena, Minas Gerais, tá? Procura um livro chamado Holocausto Brasileiro, aconteceu em Barbacena, algo mais ou menos parecido com Waverly Hills, só que o Waverly Hills foi muito mais grave, por isso a gente escolheu o Waverly Hills, né, na década de 50, que é a década que ele funcionou, o período de funcionamento dele, né, e para que você tenha uma ideia como pano de fundo, olha, foi um garimpo e tanto de cultura ali. Então 63 mil pessoas, morreram somente em Waverly
Waverly Hills no seu período de funcionamento, né? Muitas dessas vidas foram perdidas não só devido à doença, mas também por causa de suicídios. Pacientes se suicidavam porque não aguentavam a dor, médicos se suicidaram, enfermeiras se suicidaram. Então havia um alto nível de suicídio também em Waverly Hills, né? Tanto de pacientes como de profissionais que atuavam ali. Essa peste branca crescia, então a capacidade do hospital teve que ser aumentada para que pudesse ser tratado mais de 400 pessoas. Então a ampliação se iniciou em 1924. Com a manutenção da estrutura de madeira do local, gastava muito tempo e recursos, o local não suportava mais leitos. Então, fez com que as autoridades decidissem fazer um hospital maior, com 5 andares, e agora com espaço para 400 leitos. Um novo hospital foi inaugurado em 1926. A reinauguração ocorreu exatamente no dia 17 de outubro de 1926, quando o sanatório passou a oferecer 2 andares recém-construídos, amplas janelas para amenizar o sofrimento dos causados pela doença. Então, eles colocavam as macas em grandes janelões, tem fotos disso da época também, vamos ver se a gente coloca aqui, né, onde eles podiam contemplar a natureza. Aquilo ali representaria para eles uma certa serenidade, né, mais tranquilidade, poderia colaborar para a sua cura também, essa serenidade, né. E ainda em 1926, um túnel acabou que servia, que era muito frio. Então, para chegar lá em cima, os funcionários entravam por esse túnel, né? Esse foi construído um túnel. E também levava mantimentos para lá, via esse túnel. Parava ali e tinha uma rampa, levava os mantimentos para suprir o hospital, né? O sanatório. Mas com a quantidade de pessoas que morriam, 63 mil, para vocês terem uma ideia, o necrotério do local não havia espaço, os corpos ficavam pendurados em ganchos, né? Porque não tinha espaço, o cheiro devia ser terrível, né? Então eles desciam esses corpos, né, por o mesmo túnel que servia para os funcionários entrarem, para a comida que entrava. Saía também os corpos nas macas e as ambulâncias, né, o necrotério já estavam esperando ali embaixo, né? Então em 96 esse túnel acabou se transformando muito famoso e é um dos locais também considerados mais assombrados da região de Waverly Hills. Uma outra questão, que a tuberculose ela também causava insanidade mental. Os níveis muito altos ali de privações e sofrimento também causavam insanidade mental. Então começaram a ter pacientes com problemas mentais, né, com esquizofrenia, né, com delírios, e aquilo começou a se agravar cada vez mais. É também dito na literatura, né, sobre o Waverly Hills, que muitas experiências foram feitas com os pacientes. E essa experiência causava uma tortura muito dolorosa, né? Eles faziam algo, né, que removia as últimas 2 costelas, as costelas flutuantes, e havia falta de anestésico. Então há indícios que essas operações eram feitas sem anestesia, né, com o intuito de poder expandir melhor o ar dos pulmões, né? Então, essa foi uma das tentativas que eles fizeram sem anestesia. E tantos outros experimentos começaram a fazer com os pacientes em busca de uma cura. Porque uma vez que o paciente era colocado lá, era um depósito humano, ele não recebia visita dos familiares. Por que não recebia visita? Porque era contagioso para ele, então ficava lá, ficava concentrado longe das civilizações, longe de fiscalização, né? Os médicos começaram a fazer uma série de experimentos com os pacientes, muitos desses sem anestesia, causando um grande sofrimento a eles. O hospital passa a ter 150 leitos, sendo que 50 eram reservados para crianças, né? E também, lembrando, né, além dessas atrocidades, faziam tratamentos com eletrochoques, né, choque nas pessoas, colocava uma chamada cadeira giratória, colocava você numa camisa de força, te amarrava numa cadeira giratória e girava em alta velocidade, acreditando que a força centrífuga poderia fazer você ficar melhor, sair da crise. A pessoa saia tonta, na verdade, né? Colocavam você amarrado também em camisa de força com água gelada, fria, e te jogava em banheiras, achando que o frio poderia amenizar, né, as suas crises psiquiátricas. Então muitas coisas cruéis foram feitas ali em Waverly Hills. Por isso é considerado um local mal assombrado. Foi um local de sofrimento durante anos. Não de uma pessoa que sofreu, mas muita gente que sofreu. 63 mil pessoas morreram só nesse local. Ah, sim, o procedimento utilizado para remover as últimas costelas, né, é chamado de
toracoplastia, né? E outros procedimentos também eram realizados, como o pneumotórax, onde eles desinflavam os pulmões, né? E foram realizados muitos desses internos isso, né? Também feito o pneumotórax. Hoje estima-se que a taxa de sobrevivência dessas técnicas que eles fizeram era de apenas 4%. A maioria morria. 4%, 96% das pessoas morriam. 4% tinham um resultado mais favorável, né? Com a descoberta da cura em 1961, o sanatório foi desativado em 61, mas até ali muita coisa aconteceu, né? Muita coisa. Daí ele foi reaberto no ano seguinte, 1962, com o nome de Warden Medical Service. Deve ser isso. Agora, um centro geriátrico. O mesmo funcionou até 1980, quando foi fechado pelo Estado devido à constatação de que estavam praticando abusos contra os idosos, muitos deles com problemas mentais. Novamente, parece que aquela energia do local negativa parecia que influenciava profissionais da área de saúde que são treinados para curar e estavam matando os pacientes, maltratando os pacientes, maltratando os idosos, que muitos deles tinham problemas mentais ali. Então foi um local de grande sofrimento, muita carga de sofrimento. 63 mil pessoas morreram, muitas pessoas foram torturadas sem anestesia. E agora, quando ele é fechado e reaberto como um asilo, é torturado também, os idosos também são torturados ali. Olha a carga negativa que há isso. Sabe, nós emitimos energia. Você emite energia térmica, né? Calor, energia acústica, você fala, energia cinética, você se movimenta, e toda essa energia, ela é represada em algum local. Se você pegar uma caneta e segurar ela por um tempo, você vai ver a caneta está quente. Ela absorveu a sua energia térmica da mão. Então, quando existe um grande problema, um local com grande sofrimento, né? Toda essa energia da dor, do desespero, do medo, da angústia dessas pessoas, né? Elas são expandidas e elas ficam impregnadas nas paredes, né? Nas paredes. E aí é por isso que você entra no local e diz, puxa, não sinto uma energia muito boa nesse local, me sinto mal nesse lugar, esse local é esquisito, né? Porque aquela energia negativa foi colocada nas paredes e gradualmente ela vai voltando ao meio, Isso é explicado pela parapsicologia. Inclusive, tem explicações sobre isso pela parapsicologia, que é, sumariando, é isso que eu falei para vocês agora. Logo, o sanatório passa a ser comprado, né, com o objetivo de ser uma prisão, mas devido aos protestos dos moradores da região, isso daí acaba sendo meramente arquivado, né? Sendo então que em 2001 foi adquirido por Joy Mattingly, alguma coisa assim, né? Em 2001 foi adquirido por Joy Mattingly, que passou a cobrar a entrada do local aqueles que desejam contato com fenômenos sobrenaturais que ocorrem ali. E existem muitos fenômenos que são realmente sobrenaturais, além do natural, além da nossa compreensão. Cientistas já foram tentar explicar esses fenômenos e não conseguiram explicar. Está além da nossa capacidade de compreensão, é um local onde ocorrem fenômenos sobrenaturais, além do natural, além da nossa razão e compreensão. Histórias sinistras começam a surgir ali. Então, por exemplo, há relatos de visitantes que presenciam luzes nas janelas, som de passos, murmúrios, prantos, portas batendo, misteriosamente em quartos completamente vazios, né? E essa história atraiu muitos grupos de turistas, virou um local turístico ali hoje, né? E muitas coisas são curiosas, né? Uma delas é a seguinte: conta a história de uma enfermeira que era muito cruel, né? Ela torturava os idosos. Ela foi presa em 1984, mas ela torturava os idosos. Dizem que o espírito dela ainda está naquele local vagando, né? O espírito de médicos que maltratavam os pacientes estão presos ali vagando. Há um motivo sobre isso. No livro A História de Mitri, nós vamos contar o porquê disso, se isso é verdade, se isso é mentira, fato ou boato. Vai estar nesse livro aqui, tá bom? Então ela foi presa em 84, acusada de torturar, né? Práticas
e escutam muitas vezes, e ela dizia, né, quando ela foi presa, embora ela não fosse diagnosticada com esquizofrenia, ela dizia que ela escutava vozes que ordenavam ela fazer aquilo, né, eram vozes de comando, mas ela não foi considerada demente, não foi considerada com esquizofrenia, porque a esquizofrenia faz você ouvir vozes. Considerar a saúde mental dela perfeita, ela fazia aquilo por pura perversidade mesmo, né? Uma das lendas também afirma que em 1928 a enfermeira-chefe do 5º andar, uma tal de Mary, ela foi encontrada morta na sala 502, enforcada em uma luminária, vítima de suicídio. Ela se matou. Em 1928, a enfermeira Mary. A sala 502 é considerada um dos locais mais assombrados do complexo de Waverly Hills, né? Porque não teve apenas o suicídio dessa enfermeira, teve mais, né? Um vigia que acabou trabalhando no local durante alguns meses, depois ele pediu a conta, porque ele achou que o negócio era meio sinistro, disse que ao fazer as rondas pelo asilo, ele sentia-se triste, com propensões a atirar-se por alguma das grandes janelas e os pensamentos terríveis permeavam a sua mente. Só pensava em se matar, né? Então ele pediu, atormentado, ele se demitiu. E o pouco tempo de vida, né, depois que ele saiu de lá, ele começou a ficar meio paranoico, mas depois que ele saiu, ele voltou ao normal. Ou seja, aquela carga, aquela atmosfera negativa ainda está impregnada naquelas paredes ali naquele local. O curioso é ressaltar que houveram também vários suicídios de profissionais, né? Não apenas pacientes que faziam de tudo para morrer, né? Porque era melhor morrer do que sofrer na mão dos médicos, ou morriam nos procedimentos feitos pelos médicos, né? Em 1932, uma enfermeira que trabalhava na sala 502, a mesma que a outra enfermeira se suicidou, atirou-se pela janela. Então houve 2 suicídios na mesma sala 502. É considerada um dos locais mais assombrados da região. Dizem também que o médico cirurgião, um tal de Joseph Cottons, ele que fazia muitas vezes manobras e experimentos nos pacientes, dizem que eles veem um médico andando de jaleco branco por ali. Seria um fantasma? Ou seria uma ilusão? Seria produto dessas cargas eletromagnéticas que as pessoas sentem e você tem a sensação daquilo, mas você não está vendo? Ou seria uma projeção da sua mente? Ou uma predisposição? Ou seria real? Seriam demônios? Seriam espíritos de verdade? A história de Mitri vai te contar esses segredos, né? Guardados às 7 chaves. Também na sala 502 era o local onde se encontrava, era uma sala cirúrgica, onde os procedimentos médicos eram feitos, os procedimentos mais dolorosos, os mais sofridos, os que mais causavam impacto na saúde mental das pessoas. Muitas dessas experiências totalmente desumanas, totalmente desumanas, né? O sanatório até mesmo atraiu a atenção de uma produtora de cinema, que em 2005 foi lançado o filme O Túnel da Morte, virou até filme Waverly Hills, filmado nas dependências do antigo complexo hospitalar. Então, existem muitos mistérios que envolvem o Waverly Hills. Por isso que eu escolhi o Waverly Hills para ser o pano de fundo da história de Mitri, né? Então, você vai conhecer mais sobre o Waverly Hills, lendo o livro A História de Mitri, vai conhecer sobre os bastidores, os desdobramentos espirituais desde a Grande Rebelião até os dias de hoje. E será que os sonhos da Victoria são sonhos reais, são lembranças ou são alucinações, né? Então, você vai descobrir tudo isso lendo o livro A História de Mitri. É isso aí que eu tinha de recadinho para dar para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o sanatório de Waverly Hills, que matou 63 mil pessoas. Não é pouca gente, não é pouca gente. Muitas vezes com métodos cruéis de tortura, bárbaros, né? Então, agora você conhece um pouquinho mais e talvez você esteja mais preparado para ler a História de Mitri. Vai sacudir os seus conceitos. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Boa leitura para vocês, que Deus te abençoe e te guarde. Vai virar uma trilogia, tá? Estou escrevendo o tomo 2 e o tomo 3 ainda não acabou. Então tem muita ponta solta aqui ainda no primeiro volume. No segundo volume a gente vai amarrar algumas e no terceiro a gente faz o desfecho. E um desfecho surpreendente que você nunca imaginou em toda a sua vida. Esse livro tem grande velocidade de leitura. Quem leu a série Filho do Fogo ou a trilogia Quilain vai perceber que é uma grande velocidade de leitura, já entra direto no fight, né? E nós vamos manter essa peteca, o livro
livro inteiro, né? E eu espero que venha trazer para você entretenimento, conhecimento, né? E promover profundas reflexões também sobre o mundo espiritual, que é muito real ao nosso redor. É isso, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Boa leitura.